E aí, como vocês estão? Vamos começar com as informações. Um grande abraço. Bom, essa é uma das imagens mais surpreendentes da divulgação ou da desclassificação dos OVNIs, mas agora eles mostraram, digamos, sem o filtro. Você lembra que antes ela aparecia em preto? Na verdade, é infravermelho, na realidade é luminosa, ou seja, é branca. Vamos lançar luz sobre esse objeto que aparece entre as nuvens e que, bom, faz parte das evidências. É assim que ele parece. Ou conhecíamos. Exatamente, originalmente. Também confiram a próxima imagem. Confiram a reação desta atleta. Pois bem, aqui vemos uma atleta de ginástica rítmica, como ela reage, e ela é ucraniana ao hino da Rússia. Que bom, elas têm competido apesar da guerra. Em outros assuntos, também foi registrado esse forte terremoto perto, bom, bem no Caribe. Isso foi em Barbados, segundo o que relatam, em frente à Venezuela, à Guiana, a toda essa região de Trinidade e Tobago. Nessa região, uns 5,8 agora dizem 5,6, já com informações mais precisas, cerca de 30 a 35 quilômetros de profundidade aproximadamente. Bem, aqui vemos Zelensky, o presidente da Ucrânia, onde ele faz seu pronunciamento diário ao país, anunciando esses ataques massivos que vêm por parte da Rússia e também o que significa o tratamento da Rússia, por exemplo, à Armênia, né? Que basicamente a Rússia impõe sua vontade. Também em Paris, bem, distúrbios enormes depois desse jogo de futebol, em que, bom, todos os anos algo acontece nesse sentido, com distúrbios bastante graves. Aí estamos vendo, bem, cenas de enorme destruição e, claro, né, as narrativas, se são os migrantes, se não são os migrantes. Não, estamos falando de futebol de todo tipo, não tem só migrantes, tem gente da França, tem brancos, tem negros, tem de todo tipo de cores e estilos. Bom, eu vi até Seattle. Muitos metidos ali, muitos jovens, bom, tem de tudo, mas causando distúrbios, entrando nas lojas. Desde ontem, as lojas reforçaram a segurança com barricadas e metais nas janelas para evitar problemas, mas em alguns lugares quebram tudo e roubam o que podem. Claro, muitas lojas até retiram os produtos. Impressionante de qualquer forma, é evidente ver essa série de distúrbios que muitos até levam na brincadeira, mas claramente isso gera muito descontrole, muita confusão. Então, violência de todos os tipos, entre autoridades e cidadãos, cidadãos contra cidadãos, empresas, contra o que você quiser, né? E bom, carros destruídos, evidentemente, alguns incendiados, etc. Bloqueios de rua. Bom, imagino que não deve ser nada fácil esses dias estar aí em Paris. Aliás, neste momento já estão usando gás lacrimogênio. Lá está na Torre Eiffel, naquela parte. Depois disso, bom, depois da aglomeração do PSG e na UEFA e na Champions League, bom, é o clássico tumulto na França. Sempre que há jogos de certa importância. Bom, então é assim que estamos com as informações do que há de mais importante acontecendo no mundo. E muito obrigado a toda a comunidade que está chegando. Cris de Cristi, como você tem estado? Boa noite também para você, José Domingues, para você e para sua família, obviamente. José Domingues, Carlitos Pinto. E aí, como você tem estado? Vamos aos detalhes, porque, bem, é o seguinte. Hoje, Vladimir Putin lançou uma mensagem forte na qual aparentemente ele indicaria, vamos dizer, aplicar o que ele aplicou à Ucrânia. Basicamente a quem? De que país estamos falando? Tenho certeza de que, pelo título, muitos talvez pensaram, não sei, nos Estados Unidos, em Israel ou talvez na Rússia, mas digamos que são os 3 países que ultimamente têm estado muito em evidência. Sobre o tema de invadir ou se meter em outro país, desta vez, quem está fazendo isso, ou pelo menos é para lá que está apontando, é a Rússia. Após a cúpula da União Econômica Eurasiática, realizada em Astana em 29 de maio, o líder russo basicamente diz que se a Armênia continuar voltando seus interesses para a Europa, pode acontecer com ela o mesmo que aconteceu com a Ucrânia. Ou seja, com isso também cai toda essa narrativa de que estavam atacando os russos, porque na verdade eles querem continuar sendo aqueles que têm a maior influência em todos os países vizinhos. E diante disso, ou durante essa coletiva de imprensa, Putin respondeu a várias questões sobre assuntos relacionados à OTAN. O que se sabe, o que esse pessoal tem comentado?
Foi questionado sobre as intenções de Erevan em relação ao ingresso da Arménia na União Europeia. E bom, isso deixou Vladimir Putin muito irritado, que ontem estava um pouco, digamos, um pouco fora de si, algo que não é tão comum nele, e afirmou que a crise na Ucrânia começou com as tentativas da Ucrânia de se unir à União Europeia. Ou seja, aí ele deixa muito claro para nós que esse não era o problema, que ele havia então espalhado desinformação sobre o suposto maltratamento. Exato, aos grupos de origem russa em Donbass. Mas a verdadeira irritação era a intenção da Ucrânia de se unir à União Europeia. Segundo ele, Moscou não se opôs naquele momento, ele afirmava isso na época, porém agora as relações entre Rússia e Armênia estão em grave crise. E é que, em parte, em alguns dias, em julho, se não me engano, mais precisamente em 7 de junho, vão acontecer as eleições na Armênia. A Rússia adora se intrometer quando há eleições em um país. E principalmente em países onde, lembrem-se, com a Armênia tinha um acordo parecido com aquele, ou seja, tinham uma ideia de que se alguém te atacar, eu te defendo. Se alguém me atacar, então você me defende. Mas, bem, com o que aconteceu com o Azerbaijão e toda essa situação, ficou claro para ambos os países, tanto o Azerbaijão quanto a Armênia, que a Rússia realmente não iria se envolver por nenhum dos dois. Com a situação atual, a chance de uma invasão realmente acontecer é praticamente nula, mas existem essas ameaças. Ameaças que mostram onde está o pensamento de Vladimir Putin neste momento, atualmente, e onde está o pensamento também dos personagens que o cercam. Porque, no final, voltamos ao mesmo ponto. Não é só Vladimir Putin, mas ele é um personagem que representa também os interesses de uma elite russa que tem uma visão de oligarca, né, de avançar, tipo czar, não é verdade? E diante disso, mostra como a Armênia é um dos pontos de interesse mais importantes que ele tem. Exatamente. E como eu estava comentando, as eleições são no dia 7 de junho. Já há investigações da Reuters indicando que serviços de inteligência ocidentais afirmam que a Rússia estaria intensificando operações encobertas para influenciar as eleições parlamentares da Armênia. O objetivo é impedir a consolidação política do primeiro-ministro Nikol Pashinyan, que lidera as pesquisas no momento e que tem promovido essa aproximação sem precedentes com o Ocidente. E as acusações incluem campanhas de desinformação destinadas a favorecer candidatos considerados próximos a Moscou e enfraquecer a imagem do atual governo armênio. Um dos pontos mais notáveis hoje é o suposto discurso russo para facilitar a transferência em massa de armênios na Rússia, visando influenciar as eleições. Por isso, há algumas semanas vimos essa lei aprovada na Duma, na Rússia, onde agora a Rússia se dava permissão para atacar países que eles consideram estar atacando pessoas de origem russa. É claro que a história também tem a ver com isso. Naquela época, os armênios dependiam muito da União Soviética. O governo de Nikol Pashinyan está promovendo uma estratégia para reduzir essa dependência, segundo o que foi relatado. Agora, dentro de todos esses passados que a Rússia tem, um dos países que mais me surpreendeu, não só a Armênia, mas também Cazaquistão, Uzbequistão e outros países têm olhado recentemente para Estados Unidos ou Europa. Não é só a Armênia, mas eu acho que a Armênia representa o momento, talvez mais crítico, em que a Armênia, quando apresenta Vladimir Zelensky na mesma reunião, e Zelensky aparece lá, e não só aparece, mas aparece criticando a Rússia. Isso foi a gota d'água, e os russos disseram, bom, Putin disse que isso não pode ser possível, porque eles já viram isso como uma traição. Mas também com isso, os armênios mostraram que estão muito irritados com a Rússia por não ter intervindo quando tiveram o problema com o Azerbaijão. Exatamente, vocês lembram que basicamente não fizeram nada, né? Nessa crise que tiveram em Nagorno-Karabakh, que bom, chamou muita atenção, foi super rápida, mas felizmente acabou em um acordo de paz depois que saíram dessa região e até o momento tem se dado bem, o que é super importante. O próprio presidente disse isso nesse congresso, nessa reunião que aconteceu recentemente, onde falavam que não havia nada melhor do que estar agora em paz e começar a ter uma relação econômica e diplomática com a... Os Estados Unidos estão profundamente envolvidos nesse assunto. Acho que das regras que os Estados Unidos resolveram, essa foi uma das que mais influenciou positivamente ao ser resolvida com negócios, bem ao estilo do Trump.
É preciso lembrar que eles têm uma espécie de... Sim, se chama Rota Trump para a Paz e a Prosperidade Internacional. A Rota Trump, exatamente, a famosa Rota Trump que vai ser operada pelos Estados Unidos por uma empresa americana. Então, tudo isso também acabou virando um negócio. Nessa questão, os Estados Unidos realmente metem um gol na Rússia. Nós já criticamos muitas coisas que deram errado nesses acordos que ele faz, como por exemplo o de Bangladesh ou de Paquistão e Índia, ou seja, outros tipos de acordos, que faz meio pela metade, né, esse Trump, mas acho que pelo menos também houve disposição de ambos os países, né, do Azerbaijão e da Armênia, pensando que se não temos o apoio da Rússia, e claramente não vai ser por aí, então vamos buscar apoio de outro lado. Eu imagino, sei qual vai ser o acordo ali, que eles olham para a Europa, né, o que também os incomoda, que a Europa também se expanda, ou que sua força, o seu intercâmbio econômico comece a se expandir para outras regiões. Bom, está super interessante, me parece. Que essa reação da Rússia mostra que realmente se importaram com o movimento. Exatamente, além das palavras, como citei antes, quando dizem para vocês não acontecer o mesmo que aconteceu com a Ucrânia, há também pressão econômica. E isso seria tirar as tarifas ou, na verdade, aumentar o preço do que seria. Porque a Armênia tem um preço preferencial no gás e no petróleo e também nos diamantes e dependem 85% do gás da Rússia, a Arménia. Então seria um aumento de preço nisso, o que, bom, provavelmente será bastante grande. E 2/3 dos seus produtos petrolíferos vêm da Rússia, 50% dos seus diamantes também vêm da Rússia. E, bom, Vladimir Putin sugeriu há semanas que se as relações bilaterais esfriarem, o que isso significa? Se você não fizer o que eu quero, a Armênia pode acabar pagando não $177 por cada 1.000 metros cúbicos, mas sim $600 como os europeus. Sim, ele vai tentar pressionar economicamente de qualquer forma e controlar a situação. Mudando de assunto, se você não tiver mais nada, tem uma história interessante de Vladimir Putin. Tem mais alguma coisa? É uma história muito interessante também sobre Putin, que fala sobre a educação dos filhos dele. Um relatório que, quando é revelado, na verdade eu continuo muito surpreso, mas sinceramente não sei por que as pessoas se surpreendem tanto, porque, como eu digo, é o estilo dele. Por exemplo, o próprio Kim Jong-un foi mandado para estudar na Suíça na sua época. E aí, como é que se chama o sistema que eles usam? O sistema educacional que eles usam, o que ele adotou, C, eu esqueci, sim, algo. mas não me lembro. Sim, é Digamos, esse padrão internacional que aqui em muitas escolas de ensino médio tem no México, sobretudo aquelas que têm mais ou menos um bom nível acadêmico, públicas ou privadas. E no mundo se adota esse padrão, não é? Se você tem esse padrão, está em uma ótima escola de ensino médio. Ele seguiu esse padrão, então tem uma educação, ao menos em parte, ocidental. Dá para entender que Kim Jong-un seja tão fã da NBA, mas o que chama a atenção sobre Vladimir Putin é que, nos últimos 8 anos, ele, digamos, Putin e sua esposa, ou, bom, sua parceira, porque não é esposa, é parceira, eles contrataram, que se saiba ou que se tenha conhecimento, mais ou menos 20 profissionais estrangeiros, da Grã-Bretanha, da Nova Zelândia, da Alemanha, da Áustria, da Irlanda, da África do Sul, de Buenos Aires, da Herzegovina, de vários países, mas acima de tudo chama a atenção que muitos de países ocidentais, nos quais basicamente, enquanto tenta russificar a Rússia, tirando tudo que seja ocidental dos seus filhos, ele os enche de informação ocidental e os ensina a falar inglês e a falar alemão, entre muitas outras coisas, que mostram então esses excessos também de gastos, porque para cada uma dessas pessoas estão gastando mais ou menos $400 mil, ou seja, por ano para cada um desses aí. Profissionais da educação estão super bem pagos, obviamente, e mostra como essas tutorias privadas, ministradas basicamente só por estrangeiros, mostram como. Para ele, na sua visão real, o interesse de que seus filhos se eduquem é, bem, que conheçam o mundo, né? Mas isso, obviamente, não se aplica para a população. Não, claro, senão você não controla eles. Esses tutores têm como tarefa ensinar os menores que ele tem, por sinal, bom, eles acham, né? Porque depois essa informação é muito baseada em boatos, no que dizem, né? Não, mas isso é com base nos próprios professores. Sim, alguns são assim, mas não todos. Que, pois,
passaram a informação e por isso se sabe mais ou menos quanto se gasta ou quem são e toda essa história? Com um relacionamento exclusivo com Alina Kabaeva, ele provavelmente tem outros filhos. Tem Ivan, nascido em 2015, e Vladimir, nascido em 2019. E eles tiveram que aprender inglês e alemão sem sotaque, e também lhes contavam sobre tradições ocidentais como o Papai Noel. Isso sim, eles têm totalmente proibido se aproximar do tema, de qualquer assunto relacionado a LGBTQIA+, ou de qualquer tema que se aproxime disso. Os tutores devem elaborar um relatório detalhado sobre todas as atividades realizadas com as crianças. Sim, diariamente, eles fazem um diário, um relatório de qualquer detalhe e tem que ser escrito de forma profunda, ou seja, totalmente detalhado. O relatório diz, fez isso, não fez aquilo, fez tal coisa, tudo super detalhado, bom. Assim é a disciplina, por assim dizer. E os gastos, digamos, com a educação dos filhos que são conhecidos, obviamente, como você disse, vai saber quantos mais existem por aí, né? Mas isso também faz parte do que acontece, das coisas que de repente vão vazando, né? De dentro, digamos, de Vladimir Putin. Vamos para outros assuntos, algo mais sobre isso. Bananas. Bom, aconteceu um terremoto. Estávamos comentando há alguns momentos. É um terremoto que surpreende principalmente por dois motivos. A magnitude, por um lado, que é algo forte, mas também chama a atenção a localização. Hoje foi o dia dos terremotos, digamos, um pouco atípicos, em que ocorrem terremotos, digamos, em áreas onde eles normalmente não são tão comuns. Um deles aconteceu nesta região, não no Atlântico, mas dentro do Mar do Caribe, perto de entre Venezuela, Trinidade e Tobago, Barbados, né, que é o mais próximo, a ilha mais próxima que está por ali. E, bom, de acordo com o que foi relatado, eles teriam sentido. Até o momento, pelo que se sabe, não há informações de danos ou algo assim. Esperamos que esse seja, digamos, o dado final. Mas por enquanto, esse sismo foi de 5,6. Até agora, não houve nenhuma réplica, isso também precisa ficar bem claro. Quem sabe se na Venezuela, para aqueles que estão nos ouvindo da Venezuela, que possam ter sentido por aí. Não, eles vão nos contar mais adiante, mas enfim. Um sismo, insisto, algo pelo menos curioso. Outro sismo estranho ocorreu ao sul do Iêmen, comentado pela manhã. Também no Iêmen, raramente você ouve falar que há algum tipo de sismo, porque não são zonas tão comuns para esse tipo de atividade e que sejam, digamos, de magnitudes mais ou menos importantes, não é? Porque agora também estamos atualizando o que tem acontecido com esse meteoro. Bom, que acreditam que foi um meteoro porque foi um estrondo sônico que comentamos aqui desde ontem à noite, não é? E hoje isso se espalhou por todos os lados. O que foi o estrondo sônico? O que aconteceu no céu de Boston e em vários estados do Nordeste dos Estados Unidos? Será que alguém ouviu alguma coisa? Sim, eles têm comentado sobre esse estrondo e até mostraram imagens onde é possível ouvir, mas até agora eu não vi nenhuma em que realmente apareça a queda de um meteorito. E quando caem de dia, quer dizer, o meteorito é tão forte, quando entra que pelo menos dá para ver um clarão, alguma coisa se vê. Quer dizer, porque se não é porque é de dia e por isso não dá para ver. Não, quer dizer, esses fenômenos realmente podem ser vistos. Mas enfim, o que se sabe? Como? Bom, o que revelam agora é que esse meteoro, o impacto que ele teve em termos de som, foi equivalente a 300 toneladas de TNT. E o que dizem é que essa bola de fogo se desintegrou no nordeste de Massachusetts e no sudeste de New Hampshire, por volta das 2h06 da tarde, horário local. E a vice-diretora de imprensa da NASA, Jennifer Dorn, confirmou isso em um comunicado enviado à imprensa, onde diz que essa bola de fogo não esteve associada a nenhuma chuva de meteoros atualmente ativa e que se tratava de um objeto natural, não da reentrada de lixo espacial nem de satélites. Ela explicou que a energia liberada na desintegração foi estimada em 300 toneladas de TNT. E bom, segundo a NASA explicou, foi isso que gerou esse estrondo que foi registrado em várias regiões. E bom, foi compartilhada de manhã essa imagem, onde se vê como um clarão de luz dentro do mapa da NOAA, que é como um sensor, não é uma imagem propriamente dita.
Sim, mas enfim, o meteoro se deslocou a mais de 120 mil quilômetros por hora e a uma altitude de mais de 60 quilômetros quando se desintegrou. Veja, essa imagem está circulando. Vamos tentar exibir na tela. Esta é uma imagem onde mostra, então, como seria o estrondo, né? Mas não, o que eu quero mostrar é que não dá para ver nada, né? Basicamente é isso que eu queria que a gente analisasse aqui. Ou seja, ali aparece em um ponto se houve como um estalo, né? Uma coisa assim. Que também o som, né? Nem todas as câmeras captam igual, porque essas são câmeras que estão dentro do carro. Dizem que esse é o momento em que o meteoro entra, provavelmente pela parte de trás, pois se fosse pela frente nem veríamos o clarão. É isso. Ou seja, não, até agora não tem uma imagem, né? O que me surpreende é que, com tantas câmeras, especialmente nos Estados Unidos, acho estranho não terem visto isso. E que, bom, não é uma questão de nuvens, porque atravessa nuvens. E além disso, nas câmeras, dá para ver que tem poucas nuvens, né? Realmente não acho que seja uma questão de nuvens. Dá para ver meio aberto, algumas nuvenzinhas pequenas, mas só isso, né? Então, bom, é curioso. Eu insisto que não, não necessariamente é isso. Embora, a NOAA mostrou uma imagem de satélite onde dá para ver o clarão, mas fora da atmosfera. Isso sim. E, isso foi o que eles mostraram como uma possível prova ou possível evidência de que isso seja um meteoro. Isso também tem sido comentado recentemente. Vamos abordar outros assuntos importantes sobre o que está acontecendo no mundo. Olhem, outra das imagens que surpreende é esta. Este é o furacão Hang Hang-mi, ou como chamam lá na Ásia, né? Porque isso está na Ásia, eles chamam de tufão. O tufão ainda seria de categoria 1, espera-se que possa chegar a ser categoria 3. Mas não só isso, já tem uma depressão tropical neste momento mas digamos perto do México. E não vai chegar ao México. Então, de uma vez, já aviso vocês, mas daqui a pouco a gente vê. Daqui a pouco a gente revisa. De qualquer forma, é interessante acompanhar, principalmente as que estão no Pacífico, que, em teoria, vão ter mais atividade por causa do fenômeno El Niño. O fenômeno já está avançando fora das Filipinas e fora de Taiwan. E está começando a apontar, como diziam as previsões, para onde? Vocês estão vendo? Exatamente, em direção ao Japão. E aí estamos vendo, né? Vai para Kagoshima, certo? Isso mesmo, a zona onde vai impactar, segundo o que relatam. Começa a avançar por várias ilhas, aliás. Ilhas que fazem a ligação, por assim dizer, entre Taiwan e Japão. Aqui, toda essa série de áreas está cheia de ilhas que vão ser impactadas por esse tufão e que já estariam, já em alerta, né? Exatamente, espera-se. De acordo com a Associação Meteorológica do Japão, espera-se que o Yang-mi se torne uma tempestade grande e poderosa quando chegar ao sul da prefeitura de Okinawa. Por volta das 9 horas da manhã de segunda-feira, e espera-se que esse tufão, também conhecido como tufão número 6, se aproxime do oeste do Japão com tempestades. Na quarta-feira deve-se intensificar e depois seguir para o leste do Japão. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, por volta das 9h de sábado, ele seguia para noroeste nas águas a leste das Filipinas. Pois é, essa é a situação, né? Lá vai avançando esse tufão. E vamos para a depressão tropical que está perto do México. É a 770, certo? Que mostra como está o avanço. Vamos afastar um pouco para ver exatamente onde está e para onde vai. Esse é o fenômeno perto do México, bem longe. E, além disso, não está só longe, mas também vai para o lado oposto, vai para o oeste. Então, não há nada com o que se preocupar. De qualquer forma, se continuar crescendo, pode se aproximar do Havaí, ou seja, realmente está agora a milhares de quilômetros do México e está se afastando ainda mais. Essa é a depressão tropical atual, mas a outra também. Esta está na Ásia, lá na direção de Taiwan e China também, mas nessa região entre as Filipinas e Taiwan. Vejam, aqui está Yang-mi, certo? E deste lado está a depressão tropical 70W. Essa depressão vai avançar e possivelmente ganhar força para seguir o mesmo caminho que Yang-mi, mas vão em ritmos diferentes. Ou seja, quando Yang-mi desaparecer, essa depressão tropical ainda vai avançar aqui,
enquanto Yang Mi já estará no mar. Então, bom, eles não vão se encontrar, mas sim as rotas, não os caminhos. Vão se cruzar, mas os furacões em si não vão se encontrar nem girar juntos, certo? Os furacões se encontram girando. Eu disse girando, não foi? Não, diz o ratinho. É por isso que as pedras rolando se encontram. Mas tudo bem. Então é rolando também, você se lembra, certo? Estão rolando. Esse então seria os que os tufões rodam. Elas estão rolando. Não, rolando. A música se chama... Como se chama? Como se chama? As pedras rolando se encontram, as pedras rolando coisa. Essa música. As pedras raras não se encontram, as pedras raras não se encontram. Bom, então, isso é tudo, amigos. Muito obrigado, fiquem bem, até amanhã. Já cantamos, já cantou o gordo, já não damos a gorda, não sei como se diz. Já cantou a gorda. Gorda, a gorda. Sim, como assim? Os Simpsons dizem isso. Sim, esse sim, principalmente os Simpsons. Simpsons, eles são referência aqui para isso. Vamos para outros assuntos, outros temas também importantes. O que está acontecendo no mundo? Como estão as coisas? Gente, vamos falar do que está ruim em Paris. Sinceramente, não sei como eles aguentam. É loucura. Vamos dizer que eles estão loucos. Gente, pelo amor do céu, estamos diante de um assunto. O assunto Paris, que é recorrente e que os franceses não pretendem resolver nunca. Não sei nem se dá para resolver. Se é possível. É cultural, esses usos, costumes. Usos e costumes do Japão. Do Japão. Não, desculpa, é que me confundi com essa imagem que não tem nada a ver com o Japão. Mas enfim, desculpa, parênteses, como é que continua? Essa imagem está escapando da gente, quer dizer, essa imagem, desculpa, é que está muito boa. Quer dizer, essa é uma imagem que Donald Trump compartilhou e reparem, está um pouco exagerada, não, um pouco exagerada. Exagerada. Que tirem a guia, por favor. Que alguém tire essa bendita guia porque está difícil. Agora, o que está escrito aí é o mais votado, brincadeira. Explica aí como foi a situação. Bom, não sei o que dizer sobre isso, mas a questão é que o interessante é que embaixo está escrito You are getting discombobulated. Se vocês se lembram, isso é interessante em toda a imagem desse texto, por causa do disco discombobulated. Embora pareça um trava-língua, é uma arma que ele garante que foi usada quando a Venezuela estava com os soldados cubanos, que, bom, supostamente alguns dizem que só ouviram alguma coisa, os venezuelanos, porque dos cubanos não sobrou nenhum e já não puderam atacar. Não, então, bom, ele diz You are getting discombobulated. Aí diz na imagem também embaixo. Sim, isso, aí estava. Aí está, sim, claro. Então, bom, a questão é a quem ele está se referindo com isso. Esse galã, o gladiador. A quem ele vai descombobular? Quem ele vai desafiar? E que ia ser um evento dos 250 anos da independência dos Estados Unidos e colocaram um monte de cantores que ninguém conhece, mas tudo bem. Todos começaram a desistir nos últimos dias. E agora dizem que os cantores não querem. Não querem ir ao evento. Agora têm medo, não sei porquê. Agora ficaram com medo, mas Trump disse que não há problema. Não é medo, é dignidade. Eles têm certa dignidade, mesmo sem conhecê-los. Até Milli Vanilli recusou ele. Imagina, era Milli Vanilli. Que estão queimadíssimos, até eles disseram pra ele. Até eles disseram não pra ele. Vanilla Ice que disse que sim. Vanilla Ice disse que sim. E se disse, talvez esse seja meu momento. Vou fazer isso. Esqueci o que ia dizer. Trump saiu hoje cedo e falou, não se preocupem, tem alguém melhor que todos os seus cantores. Alguém que lota lugares, alguém que ama a América, e esse sou eu. Eu vou continuar cantando, não me diga. Sim, não, você não vai cantar mais. Ele vai, mas estou no limite. Ele vai sair e fazer um comício, meeting. Basicamente, esse vai ser o evento dos 150 anos dos Estados Unidos. Um pouco constrangedor. Sim, mas como não vão? Não conseguem encontrar ninguém, né? Não. Pois já ninguém quer, né? Que loucura, que loucura. Ou seja, esse aqui diz Vanilla Ice é um dos meus favoritos. Diz Panterinhas. Esse como é? I'm Baby, não. Como é que você diz? Diz, eu lembro, eu tava cantando muito. Diz, anda sim, céu vai andar. Saudações, Jer, Carmina, desculpa, Carmina Ibarra. Saudações, como você tem estado? Muito bem. Madonna. Olá, como vai, Manuel Munhoz? Muito bem. Vic Cega, saudações. Como está, Vic? Yellow, baby. Como agora o YouTube faz a tradução direta dos comentários. Então aparece yellow, baby. Dá pra ouvir um bot assim. Yellow, baby.
Na verdade, essa música não faz muito sentido. Mas talvez você se acostume em inglês. Falando em músicas ruins, alguém ouviu a música dessa Julieta Venegas? Que ruim, sério. Pegaram pesado com essa. Que vontade de irritar a galera. Façam uma música divertida, emocionante. Aquela do Mundial, né? Do Mundial, sim. Não, não, não. Me dando aula agora, não, por favor. Então já sei, né? Ele disse comentário. No domingo passado, no Ángel da Cidade do México, 60 mil torcedores, ele diz, comemoraram ser campeões pela 10ª vez e tudo pacificamente. Sim, exatamente. Exatamente. Depois dizem que nós latinos somos selvagens, mas tudo bem, vamos logo para a matéria. Vamos para essa matéria, vamos ver o que está acontecendo. Garman, é Garman ou Garman? Quem é Garman? É ele, Garman, Garman Ibarra. Garman, você é primo? Saudações, Garman. Sim, Ibarra, igual a Astrid. Quer dizer, Garman, que loucura, nunca ouvi esse nome. É seu nome? Bom, vamos aos detalhes do que aconteceu na França. Vamos com esse. Bom, os torcedores do PSG estão causando alguns distúrbios em Paris, especificamente durante a final da Champions League. Tanto que já há, pelo menos, e a noite ainda não acabou, 416 pessoas que foram detidas, 283 delas em Paris. E um policial já ficou ferido por causa do lançamento de fogos de artifício durante a comemoração dos torcedores do PSG. Isso foi informado pelo ministro do Interior, Laurent Nunez. Bom, milhares de torcedores se reuniram no estádio Parque dos Príncipes e ao redor. Aconteceram confrontos muito feios, de verdade. E já algumas horas antes a própria cidade estava se preparando para isso, né? Já sabiam que isso ia acontecer, né? Claro. E que coisa, né? Você já sabe que vai ter futebol e, bom, alguma coisa vai acabar sendo destruída. Que loucura, ou seja, o ano que Já eles precisam se preparar, é impressionante. no ano passado 2 pessoas perderam a vida, ou seja, não é algo pequeno. Então, bom, agora eu estou... Mas quando isso acontece, é um escândalo. E é como se até punissem os times, punissem o estádio. Ou seja, tomam uma série de medidas em que... Mas é muito raro acontecer algo assim, né? Ou seja, é dessa magnitude, né? Eu acho que se acontecer algo assim, eles suspendem o futebol de vez, né? Ah, Sim, o PSG é do Catar. quer dizer, a polícia é do Catar. É que, bom, o time é do Catar. É do Catar. O PSG, se não me engano, há pouco tempo vi um mini documentário sobre eles. Eles não eram um time muito bom. Só que na França eles têm uma regra de que você não pode investir mais no time do que ele gera. Então o Catar, obviamente, fez várias manobras ali para investir mais e poder. Entende? As pessoas, sim, como o Neymar e, bom, acho que o Messi também esteve lá, se não me engano, o Mbappé. Então, bom, eles fizeram suas artimanhas, como sempre fazem os do Qatar, para investir um monte de grana e, bom, agora já são campeões. E assim, isso serve para quê? Pois vai melhorar a imagem deles. Então, tudo está relacionado com a geopolítica, gente. Tudo, até o futebol. Sim, é assim que tem que ser. Aqui, todo o futebol. Sim, Bom, o futebol basicamente serviu para limpar a imagem de muitos personagens como Berlusconi, Qatar e, bom, por aí vai, né? então, não, quer dizer, bom, vamos para outros assuntos também importantes. Aliás, está circulando por aí um anúncio aqui do Nuevo León, basicamente, né? Nuevo León sempre vence, Nunca triunfando. nunca triunfando, sempre triunfando. Faz tempo que não dizíamos isso. Sim, eu sei. Precisamos trazer essa moda de volta. É que depois é o que mais combina com tudo, olha. Não. Você e Sara, eu E... ia dizer algo, mas tudo bem. Sí, va a quemar. Bom, o ponto é que saiu esse vídeo onde os suecos estão chegando aqui em Nuevo León, os vikings suecos, por assim dizer, chegando em Nuevo León, porque eles vão jogar aqui, pelo que entendi, para uma partida. E então, pois, eles chegam, tomam umas cervejas, fazem um churrasco aqui com a galera bom, obviamente tudo feito com IA, né? Tudo feito com... Sim, não temos esse orçamento, senhoras e senhores. É, sim, mas tudo bem, que Caia no metrô. pelo menos estavam brincando com esse assunto, né? Olha, se vão vir destruir os restaurantes, então é melhor que nem venham, né? Porque aí já sai quebrando os pratos e não sei o quê, mas enfim, vai ser interessante. Eu imagino que esse vai ser um dos jogos mais esperados. Então as meninas vão ficar lá fora esperando. Sim, e os meninos também pra ver o que conseguem. Sim, as meninas pra ver o que conseguem também. Até logo. Sim, você os vê ali, sim.
Acho que as regias têm uma habilidade incrível de identificar com quem podem ficar em eventos internacionais. Talvez não seja exclusivo delas, mas percebo isso nelas. Sim, pode ser, pode ser. Eu acho que, em geral... Em geral, né? Sim, esse diz, está legal com os do Kingo. Sim, está bom, está bom. Saudações, como você tem estado? Marta diz, feliz sábado para você. Igualmente, Marta, Gabi, Vega, grande abraço, como tem estado? Quem mais está por aqui? Vicky diz, se os donos são cataris, por isso eles levantavam suas bandeiras panfletárias, estranhas, fazendo sua bagunça. Vicky está dizendo por aí, saudações Vicky, como você tem estado? O Hellboy TF. Olha, faz tempo, hein? Te vejo por aqui, Hellboy. Que bom te ver. Saudações também para a Adaizu. Ela diz, isso ia acontecer em Paris. Se ganhassem, ia ter confrontos. E se perdessem também. Sim, exatamente. Dos dois lados. Exatamente. Se ganham confrontos. E se perdem também. Então, está ótimo. Dizem que se pronuncia de dois jeitos. P-A. Garman ou Garman. Prefiro Garman. Vamos ganhar em Garman. Não sei como, mas tudo bem. Saudações, Garman. Muito bom. Ele diz, bom, vamos para outros assuntos, vamos para outros temas. Olha, então, em outros assuntos continuam fazendo operações. Isso tanto no Pacífico quanto no Atlântico. Estamos falando que os Estados Unidos teriam atacado outro navio. Desta vez eles têm atacado navios do Sótico, não é? Eles têm atacado barcos ou lanchas que, bom, então, olha, aqui está. Acabaram de publicar às 8h05 da noite, ou seja, faz alguns minutos, são 8h23 pelo menos aqui no México. Às 8h05 publicamos. Estava a seguinte imagem. Vamos colocar aqui na tela. Esta imagem, dentro do que eles mesmos desclassificam, uma dessas lanchas teria sido atacada hoje, em 30 de maio. Hoje, 30 de maio, é assim que o Comando do Sul estava atacando. O próprio general Francis L. Donovan, em seu relato oficial, bem, não dele, mas do Comando do Sul. O Comando Sul dos Estados Unidos. O general Francisco L. Donovan teria publicado: a Força-Tarefa Conjunta Lança do Sul realizou um ataque cinético letal contra um navio operado por organizações terroristas designadas. É assim que ele diz. A inteligência confirmou que o navio seguia rotas conhecidas de narcotráfico no Pacífico Oriental e participava do tráfico de drogas. 3 homens teriam morrido, segundo ele, abatidos nessa ação. Nenhuma força dos Estados Unidos foi ferida. E bom, esse é o comentário. Sempre o oficial, digamos. Onde nesses dias, ontem foi outro ataque a 2 homens. Nesta ocasião a 3. Chamam a atenção 2 coisas. Que as operações continuam e, estão divididas. E que as lanchas continuam aparecendo. Obviamente, o que está acontecendo aqui, eu entenderia. Muito lamentavelmente que se ataque sem realmente revisar, mas a essa altura o fato de ainda existirem essas lanchas me chama a atenção porque isso quer dizer que a todo custo querem passar por ali. Então quer dizer, vamos lá, se você não tem nenhum outro interesse além de estar pescando, você está ali na área. Não, mas aqui não estamos falando de pescadores, estamos falando de que há um interesse tão forte em se movimentar por ali. Um interesse, me refiro econômico, que não importa o risco. Eles vão lá mesmo assim e encaram o perigo. Você diz, depois de todos os ataques que eles continuam tentando operar, isso significa que há um interesse grande demais para continuarem entrando e se movimentando por ali. Então, só me chama a atenção isso. E que antes sempre tinha umas 8, 9 pessoas. Agora sempre são 2 ou 3 no máximo, 2 ou 3 pessoas. Já não são mais porque colocam o mínimo de pessoas possível. E mesmo assim continuam se arriscando. É verdade que essa parte me surpreende muito que eles não parem com isso. E evidentemente, para o Comando Sul, já virou uma operação que não diminuiu, pelo contrário, eu acho que até está acelerando isso. Junto com o que está acontecendo com Cuba, que ontem houve uma reunião entre o general, justamente esse mesmo general Francis L. Donovan, do Comando Sul, reunido com altos comandantes de Cuba.
Sim, quisemos que fosse histórico. Histórico ver uma foto assim, sinceramente. E bom, e se já estão negociando a transição ou o que está acontecendo, né? Porque algo não, isso não é comum, digamos assim, né? E claramente também, aí você vê como a simples estratégia dos cubanos sempre foi, ou seja, o regime cubano. Sempre foi saber como operar, saber como encontrar a forma de operar para continuar reativos, né? E talvez já tenham encontrado essa forma, não é? De negociar muito ao estilo dele. Se Rodrigues, veremos o que acontece. Vamos a outros temas importantes do cenário internacional. O que mais temos? Bom, hoje foi revelado um plano. Bom, esse Erdogan barrou um plano que Israel tinha. Erdogan barrou. Um plano que Israel tinha planejado para afetar o Irã durante os ataques que aconteceram no início desta guerra. Bom, agora está meio fria. E bom, segundo o relatório publicado pela mídia turca, houve um plano supostamente em que Israel pretendia fazer milhares de combatentes curdos cruzarem a fronteira. Estou atenta a isso porque, bem, faz sentido com o que já foi dito. Esperava-se algo dos curdos, mas no fim nunca aconteceu, né? Supostamente havia um plano de entrar do Iraque para a Síria nos primeiros dias da guerra. E sobre a operação, vale lembrar que Erdogan é o presidente da Turquia. E bom, a questão é que ele não gosta dos curdos. Ele tem uma luta bem difícil contra esse grupo, que é um grupo muito grande, está presente no Irã, no Iraque e na Síria. Infelizmente, eles não conseguiram o país prometido a eles desde a Primeira Guerra Mundial. A operação, que contava com o apoio aéreo de Israel e dos Estados Unidos, buscava gerar uma certa pressão interna suficiente para provocar uma mudança no regime de Teherã. E fontes de inteligência israelense citadas pelo relatório asseguram que o plano estava completamente desenvolvido, já estava financiado e pronto para ser executado, mas algo mudou ali. E quem foi? Pois é, Erdogan. O presidente da Turquia, que influenciou diretamente Donald Trump para impedir a realização dessa execução. Hoje, Trump afirmou ter relação única com Erdogan, dizendo que ambos se ouviam muito, mas vocês já sabem o que ele costuma dizer de quem encontra, especialmente se forem importantes. E qual é a ideia? A ideia era levar os curdos do Iraque para o Irã e gerar instabilidade no Irã, Teherã. Levá-los ao Iraque e passá-los para o Irã? Vale lembrar que os curdos são muito bem treinados militarmente. Sim. Imagina só, foram eles que conseguiram controlar o ISIS e são, de fato, os que mantêm o ISIS preso nas cadeias. Ou seja, é um grupo que beneficiou muito, digamos, o Ocidente, mas também a Rússia. Porque os russos também estavam colaborando com eles para deter o ISIS, esse grupo terrorista que, bem, tinha a ideia de influenciar todo o Oriente Médio. Basicamente, controlar tudo para organizar uma espécie de califado. O pessoal do ISIS não se dava bem nem com os russos, nem com os ocidentais. Então, os curdos conseguiram detê-los. E lembre que eles têm umas soldadas curdas bem bravas, tipo, bem assim. Tem uns vídeos, não sei se você lembra de um em que está uma moça assim, uma soldada com seu capacete, seu uniforme, né? E ela está lá, e aí não é só que atiram nela aqui, tipo, passa de raspão na cabeça dela, e ela só ri, tipo, ha. E continua atirando, sabe? Que coisa, talvez já seja a mente de combate, né? Bem no meio do tiroteio. Exatamente. Tem um monte de vídeos dos soldados curdos e das soldadas curdas, porque eles costumam gravar bastante. Então, já faz uns 10 anos que circulam vários vídeos deles em operações, né? Tipo, é uma região muito diferente do que a gente vê, por exemplo, em outros países mais ao sul, como o Irã. Lá, a mulher não tem essa participação, né? Nem essa igualdade, digamos, com os homens, né? Pelo contrário, né? É como se elas estivessem ali meio que oprimidas, por assim dizer, né? E isso faz os curdos se destacarem, que aliás são difíceis de negociar também, porque, por um lado, Trump já estava negociando sua, como se diz, sua aposta aí contra o regime do Irã, mas ele ora concorda, ora discorda. Aqui, na verdade, fica muito claro isso, que Trump acabou freando esse movimento que já estava planejado, já estava verificado, e aí parou. Era para continuar, argumentando que a guerra já era muito complexa, que ele não queria ampliar o conflito. E isso gerou muito desconforto dentro dos setores de segurança de Israel, que se sentiram frustrados, porque sinto que ele sente que isso foi uma oportunidade histórica, que se perdeu, que enfraqueceu o golpe e que até poderia ter derrubado ele.
governo do Irã, não é? É que esse era o extra que se requeria ali, e não sei, quase o que salva o regime iraniano seria então Erdogan. Seria Erdogan e Trump com seu medo, veja, no final das contas, Os curdos no Iraque estão muito irritados, pois já estavam prontos para cruzar a fronteira, mas tiveram tudo cancelado para eles. Também não foi o único plano que Trump interrompeu, ou seja, houve outras operações planejadas para aumentar a pressão sobre Teherã e Trump decidiu pará-las. Isso chamou muita atenção, né? O que eles estão querendo, né? O que eles estão querendo e no final das contas o que ele fez, talvez. No final das contas, talvez isso tivesse acabado muito mais rápido. Mas por causa do próprio medo dele, continuamos presos nisso. Aqui está o assunto, coisas reveladas nesse conflito. Vamos para outros temas. Muito obrigado a Isa Ibarra por esse superchat. Muito obrigada, Isa. E Isa, um grande abraço, assim como ao pai da Nova e a todos os membros do canal. A todos os membros do canal, muito obrigado por estarem aqui com a gente. E a comunidade, obviamente, que está nos comentários. Olha, é fim de semana, é sábado, e aos sábados, vocês já sabem, a gente tenta conversar sobre algum filme, alguma série, né? Esse tipo de coisa. E, obviamente, vocês também fazem suas recomendações. Então, vamos ao detalhe, né? O que vocês recomendam? Vamos começar com vocês agora, certo? O que vocês recomendam pra gente? Seria ótimo algum filme, não sei, de ficção científica, suspense. Seria ótimo um bom daqueles que realmente sejam bons, né? Vamos ver o que tem por aí. Cucurucho pergunta, Pepe, quer transmitir seu primeiro vídeo numa Cuba Livre? Claro que sim. Cucurucho, sim, claro, seria genial. Seria genial, que Cucurucho. E, assim, seria... Bem, não, pra mim seria uma honra, obviamente, estar lá. Saúde, Cucurucho, e esperamos que em breve haja ótimas notícias, né? Saúde, ele diz lamento, muito obrigado, ele está conversando ali. Carlos Martins, Pepe, oi, acabei de chegar, a França está pegando fogo. Sim, tá complicado, sério? Sim, todo ano. Né, Torzan, que saúde, Carlos Martins, como você tem estado? Olá. Diz Carlos, muitos de nós não queremos ouvir mais do mesmo do Tron, queremos que ele faça mais e fale menos, é isso, né? Sim. Sim, bom ponto aí. Um salve pro Merlin, como você está, Merlin? Olha... Vamos ver se eu consigo tirar uma foto dele. Aqui em Monterrey, na rua Cuauhtémoc, tem uma floricultura que é muito famosa porque tem uma parabólica. Vocês se lembram das parabólicas, né? Bom, nessa parabólica, né, a cada 2, 3 dias, toda semana, eles mudam o texto e colocam um texto de crítica ou um texto cômico, mas quase sempre é de crítica. Critica a Copa do Mundo, critica o governo, critica sim. Ahorita tiene uno buenísimo, que le puso algo así, Trump. Así. Saudações ao que for, né? E agora tem um ótimo que ele colocou algo assim, Trump. Ele coloca bem grande, Trump, ele coloca. E o cachorro que late não morde, ele coloca uma coisa assim. Você não viu? Acho que ele acabou de mudar. Merlin, você está aí, não viu? Não vi. Acho que ele acabou de mudar. Então... Como mudou na sexta-feira? Vi na sexta-feira e fiquei surpreso, pois muitas vezes nem entendemos do que se trata. A que será que a mensagem se refere? Então, mas geralmente são muito divertidos, geralmente são muito bons, mas o de hoje foi interessante, porque ele quase não fala de temas internacionais, e esse... Sempre muito local. Sim, esse é muito local, e eu gostei muito desse, foi muito interessante. E porque acho que essa é a frase que mais combina com esse personagem. Ou seja, no final, como dizem muita fumaça, pouco fogo, ou cachorro que late não morde, ou todas essas frases de quando se exagera demais e depois só se cumpre a metade, ou um quarto, ou um 20º, ou não se cumpre absolutamente nada, aí fica pior. Porque eu acho que é melhor baixar a expectativa, né? Desde o começo, e que você surpreenda com uma expectativa positiva, né? Mas não o contrário. A expectativa dele sempre está aqui em cima, e o que ele faz está aqui embaixo. Então, mas é constante. Então as pessoas no começo acreditam nele, aplaudem. Bom, votaram 2 vezes nele, quer dizer, 3 vezes, surpreende. Na segunda ele perde, o que você quiser, mas também foi muito disputado. Mas digamos que, apesar das inconsistências nesse sentido... Isso também significa que há uma falta de liderança entre os democratas? Isso também é outra realidade, ou seja, sim, eles não construíram bons líderes, e por isso mesmo pode entrar um personagem como esse. Porque também ou seja, não é só o fato de que...
E é verdade, nem sinto que os democratas já estão super fragmentados. Quer dizer, tem os democratas da ala antiga e depois tem os democratas que passaram a priorizar ganhar dinheiro, como a Pelosi. E depois tem a nova geração, que alguns são muito intensos, outros são mais moderados, então parece que eles têm muitas divisões. Ainda. Exato, é que até mesmo entre os novos, tipo, como é que ele se chama? O da Califórnia, acho que é Kevin Newsom. É bem diferente, por exemplo, dessa Ocasio. São pessoas, sim, Ele é mais de centro. sim, são bem diferentes e voltados para nichos distintos. O problema é que não formaram bons líderes ou líderes mais... E há algo novo, mais. Amplo. Sim, exatamente. Saudações, como você tem estado, Gargarman? Porque o Cuauhtémoc Blanco era jogador, sim, ele era um dos melhores que tinha, sim. Apesar da falta de pescoço dele. Sim, ele era muito não. Era o poder dele sim, porque ele dava cabeçadas bem dadas. Eu tive a oportunidade de vê-lo jogar ao vivo, ai que bom, no Estádio Azteca, Quando... quando os Raiados jogavam lá no Tec. Contra quem? Você não se lembra? Acho que era contra o América, porque ele estava lá. Sim, com certeza. Os Raiados eram os Raiados contra o América, com certeza. Sim. Ele pergunta, qual é o seu prognóstico para as próximas eleições no México? O partido Morena vai continuar no poder? Pergunta Cucurucho. Boa pergunta, Cucurucho. Eu não sei, quer dizer, o que eu acho é que vai haver mudanças sim. Em que nível? Eu não sei. Mas por quê? Por que eu não sei? Porque é a mesma coisa que acontece com os democratas lá nos Estados Unidos, ou seja, a oposição agora não conseguiu construir bons líderes. Então, pois é, esse é um problema, né? Ou seja, quando não se constrói boas lideranças e depois você quer fazer mudanças, mas que mudanças? Mesmo com boas propostas, se você não estivesse presente. Se não há uma boa liderança, não, você não vai para frente, né? E tem sido problemáticos porque depois aqueles que meio que quiseram construir acabaram caindo por problemas, por escândalos. E esse é um problema enorme que temos aqui, né? Diz, salve Frederico, como você tem estado? Muito obrigado pelo comentário. Diz, O problema é quando todo um partido depende só da imagem de uma pessoa. isso sim, exatamente. Se você perde essa pessoa, tudo desmorona. Tudo desmorona. Ele diz, saudações Federico, Carlos Martins do México, joga bem e perde como sempre. Ele manda saudações. Este aqui, diz Nemias, diz boa noite, saudações, boa noite. Seria tipo italiano, né? Sim, boa noite, seria italiano. Saudações, boa noite, muito boa, saudações, boa noite. E diz, o maior tesouro que um ser humano pode ter é a salvação de... E bom, uma mensagem aí religiosa. Saudações. Saudações pra Marilyn, pra Patri, Monsalve, pra Sebastião, pra Edilcio Sendenho, que nos assiste do Panamá, que é você, Edilcio. Nós temos estado, Edilcio. Boa noite. Pra Martines, pra Alfe Mendes, pra Gabriel Dario, pra Barteza, que manda saudações pra família, pra todos aqui, saudações, Barteza. E aí, saudações pra José Daniel, que disse que está esperando a Estrela Pepe. Saudações, José Daniel. Saudações. Saudações, José Daniel. Obrigado a todos que estão entrando na live. Compartilhem e deixem like, isso é muito importante. São, digamos, as 5 coisas básicas para ajudar o canal. Dar like, hypar. Hypar. O que é hypar? O que é hypar? O que é hypar? Bem, é que eu não sei como chegar lá, na verdade, sim. No celular, sim. No celular, quando vocês deslizam para o lado, se vocês deslizam para o lado, que lado é? Direito, isso. Sim, vai aparecer aí uma opção de hype. Ou seja, HH. IPE, deixa eu ver, me passa seu celular, é que eu não consigo fazer se eu não ver. É que no meu celular aparece diferente. Não, falo isso porque quem faz é o seu. Acabei de ver e aparece não aparece pra mim não. De lá, sim. Ontem mudaram. Diz José Gonzalez, tipo 288, muito bom, muito obrigado José Gonzalez, um abraço, como você tem estado? Ele diz, vocês acham que o povo no México está um pouco desencantado com a seleção? Ele diz, Bom. Sim, quer dizer é que houve momentos, inclusive não muito distantes, em que a seleção era muito respeitável, sim, pelos conhecidos, porque eram muito bons, né? Porque eram, não era só porque eram bons, mas também porque eram apaixonados, ou seja, tinham personalidade. Não sei, e não é que os de agora não tenham, mas talvez, não sei. Não conseguiram se conectar, não sei o que é, mas realmente faz falta aquela seleção, né? Que foi toda uma época em que surgiram muitos jogadores muito bons, que inspiraram outra seleção que estava indo, estava avançando, que já é a seleção, jamais como nova, entre aspas, que é a que acabou de passar, onde estava bem esse, como é que chama?
Elauto, bem, me fugiu o nome, mas digamos que estavam lá Pozochoa e todos esses personagens, né? Que conseguiram brilhar no seu momento e depois todo mundo esperava que a próxima já seria a super ultra top e aí você pensa, não empolga, né? Não, mas não é só no México, eu vejo isso também em outros países. Sim, tem uma geração meio perdida e ainda não apareceu quem é o próximo Messi. Quem é o próximo? Sim, o Messi já está em casa. Ronaldo, etc. Mas enfim, é a Copa do Mundo da despedida ou do fim, digamos, do adeus, tanto do Messi quanto desse Ronaldo, suponho eu, né? Nessas surpresas. Acho que nem Neymar vai jogar. Sim, ele está machucado. Pois ele está machucado, é que ele fez ali uma espécie de truque para não... Quer dizer, sim, falaram sobre isso. Mas ele está, disseram, mais machucado do que diziam. Sim, ele aparentemente enganou para estar lá, ele queria isso. Mas ele vai estar só de nome mesmo. Se você clicar no ícone que parece uma bússola, sim, né? Isso. Me espera? Aí está. Aí aparece hype pra você. Em uma das opções diz música não sei o que e diz hype. E aí em hype te dá opções dos 100 mais hypados, que bom, são os mais populares e os hypados por mim. E você vai hypando. Sim, mas não, é que você entra direto no vídeo. Não vejo como hypá-lo diretamente. Sim, você entra no vídeo e aí você hypa, ou seja, você clica no CIP e tem que ir. Aí vai. Vamos ver. Me espera. Saudações enquanto ela se arruma. Como se arruma na MT? Como se arruma? Saudações. E diz, MT, agora sinto que não falam nada sobre eles. Não, nem com a música, tipo, de verdade, até a música ficou bem ruim pra eles. Eu vi a música, essa é da Julieta Venegas, e depois tem a cantora, aquela que está no OV7, que se chama Mariana Ochoa, acho que é esse o nome dela. Ela também lançou a dela, tipo, pegou o celular de casa e disse, vou gravar essa pra ver se faz sucesso, e super sem graça, tipo, não vi nenhuma que fosse minimamente decente, não. E eu me lembro daquela do Molotov, era muito boa, você lembra? Era boa. Era engraçada, tipo, tem que ter um humor, tem que ter um charme, e essa não tem nenhum charme. Saudações para Garman ou Ibarra, que sim, vamos pela 4ª estrela, Pepe com Messi e a escaloneta, diz Germán. Saudações. Desculpa. Desculpa. Sim, saudações para Carlos Messi, é muito humilde, é como vejo, diz Carlos Martínez. Gosto dele. Sim, ele é gente boa. Ele é gente boa, mas eu ouvi dizer que ele estava com muita fadiga muscular, disseram que ele já estava muito... Quer dizer, foi um médico ou algo assim que falou. Saudações para Cucurucho e Cucuruche, diz Pepe, para convocar, mobilizar e ter uma boa narrativa. A esquerda é a melhor, mesmo que tudo seja um teatro. Saudações, Cucuruchorolá. Ele diz, que ninguém fique bravo, meu time é a Argentina, diz Roble. Saudações, Roble, como você tem estado, off, olá. Ele diz, não, sabe o que? Eu estava jantando, então bom apetite, de qualquer forma, se você está agora já, o quê? O que vocês fazem quando terminam de jantar, tomam um cafezinho, comem uma fruta, ou só jantam? E já era? Sim, aí acabou. Quer dizer, muita gente se acostuma a jantar e depois comer algo meio doce ou algo assim, ou tem gente que não, né? Quer dizer, é isso. Panterita diz que Trump já não liga mais pra política, só pras imagens dele, né? Sim, já era. Tudo bem, esse é o lance dele, ele encontrou a sua profissão. Faremos uma mudança pontual pra ele, pois já não permitem que ele use. Saudações a todos, ou só. Sim, deixem ele usar mais e se divertir enquanto está entretido. Ai, mas ele não compartilha essas coisas. Que ele compartilhe se quiser, mas que se divirta ali. Ele diz, já dei like, obrigado, Carlos. Saudações. Legal, Sol Garcia, como você está? O jantar já foi, ele diz, muito bom, saudações, muito bom, pois bem. Saudações para Silvana. Oi, Silvana, como você está? Para Marco. O que vocês têm aí de como se chama previsão? Não? Para a Copa do Mundo primeiro, vocês vão assistir a Copa? Não? E se forem assistir, qual é a previsão de vocês? Tipo, quem vocês acham que vai ganhar? Então vamos ter que ficar bem espertos para não coincidir, ou tentar não coincidir com a Copa na hora das transmissões. Porque muita gente, obviamente, vai estar assistindo, então... Digo, obviamente, se tiver uma notícia, a gente vai comentar na hora que for. Mas vamos tentar, na medida do possível, sair um pouquinho antes, um pouquinho depois, e não atrapalhar quem vai estar assistindo a transmissão dos mundiais, os jogos, principalmente os principais, né? Bom, pelo que entendi, Cristina disse, eu digo que Portugal vai ganhar, né? É isso, parece que é o favorito de todo mundo, inclusive das companhias também é o favorito, né? Ele disse, eu janto e um pão, disse, muito bom, Matarita. Ele disse,
Aqui vai dar meia-noite, um café e cama. Pedi isso, até a próxima. Bom final de semana, abraços, até mais. Tchau. Muito bom, disse MT. Disse, eu jantei um pão com queijo, 2 morangos e café. Muito bom. Muito bem. Quem mais? Saudações, disse Roble. Eu já estou indo para a quarta, pela quarta, bebê. No final de junho. Abraços, Roble. Abraços, Roble. Wendy disse. Como você está, querida Wendy? Ronaldo é o melhor do mundo e espero que ganhe a Copa este ano. Ele merece. Sim, seria bom. Por esse lado seria bom. Por esse lado está muito bem. Na verdade, não sei. Ele não é tão simpático quanto o Messi, mas é uma pessoa super admirável porque nunca desiste. Eu, no meu ponto de vista, admiro mais o Ronaldo do que o Messi. Sim, de verdade, porque muitos já no nível dele, mas nunca vi o Messi tão focado no treino quanto o Cristiano Ronaldo. O Cristiano é incrível, treina mais que qualquer um. Não, eu gosto de gente que se faz sozinha. E pra mim, ele é tipo, né, o Messi é talento puro, com certeza. Sim, Está bem, é talento puro e muita paixão, definitivamente. E muita humildade. E que muito bem, ele é muito gente boa, eu gosto mais do Messi, mas admiro mais o Ronaldo. Seria mais ou menos isso, por causa do que você falou. Quer dizer, eu já vi entrevistas de treinadores dele, jogadores também, que dizem que ele é louco, mas no bom sentido, sabe? Quer dizer, ele treina, mas o treino que dão pra todo mundo é só como uma entrada. O prato principal, o treino pesado mesmo, ele faz em casa. Em casa, com os treinadores dele, e o que, tipo, ele está em um nível muito alto e trabalha até os músculos da orelha, sabe? Ele trabalha tudo mesmo, porque está pegando pesado. E por quê? Bom, uma das ideias do porquê ele faz isso, pelo que dizem, é que ele queria chegar à seleção, sabe? E que o filho dele também chegasse à seleção. Ou seja, chegar forte o suficiente, já estando mais velho, para ser convocado para a seleção e poder jogar com a seleção, ele e o filho dele, o que seria uma loucura. O quê? eu tenho uma teoria, como se chama, conspiratória. Minha teoria conspiratória é que o filho do Cristiano Ronaldo, na verdade, é um clone do Cristiano Ronaldo. Porque se vocês lembram, Cristiano Ronaldo, os 3 filhos dele, ninguém sabe quem são as mães. Ou seja, ele contratou alguém para ter os filhos dele. Os filhos dele, claro. Minha teoria é que o mais velho é um clone dele porque é pequeno. Muito. Não. E além disso, ele o põe pra treinar igual a ela e tudo mais, né? Sim. Não, é loucura. Se fosse possível. Com a alma que ela tem e com os contatos árabes, claro. Os árabes são muito avançados no assunto de genética. Recomendamos um documentário na Netflix chamado A Queda do Doutor, não lembro agora, daqui a pouco eu digo, que fala sobre um doutor que fazia clonagens, acho que era Chapatin, que fazia clonagens e que é um cientista chinês, sim, que vai, uma vez que sai da prisão. Coreano, né? Coreano, sim. Coreano, pelo que sei, é da Coreia do Sul. Então ele acaba indo para o Catar, acho, né? Ou para Doha, não lembro qual país ou qual cidade exatamente, mas lá pagam super bem para ele e ele se dedica a clonar supostamente só camelos. E o filho? De um jogador, digo, desculpa, já mudei, só camelos mesmo. Saudações, Ofel disse que vai para a Alemanha, mas aí está, outra possibilidade também. Diz Juan, Portugal ou Espanha, segundo o Economist, ou seja, de acordo com a versão do Economist, é um ou outro, né? E que é, curiosamente, um dos favoritos para as companhias. Né? Sim, olha, a série se chama O Rei dos Clones, a queda do Dr. Hwang Woo-suk, sim, ele é coreano, mas enfim, o rei dos clones, assim fica mais fácil. Sim, porque, digo, aposto que se fosse chinês, não teria ido, não teriam punido ele. Eles o prendem, colocam na prisão e vão atrás dos outros para trabalhar. Exatamente, ou seja, dão uma promoção pra ele assim, mas não. Por exemplo, quem fez aquilo com as meninas tirou e fez edição com CRISPR nelas. Sim, ele é chinês, né? Sim, bom, o do chinês então, pelo que eu sei, ele fez meio que separado, quer dizer, ele fez tipo escondido, e não sei se foi numa ilha ou algo assim, tipo, ele fez meio que desse jeito, meio, mas sim, bom ponto aí, quer dizer, sim, eles também são tipo rigorosos, né? Sim, eu me lembro. Pelo menos não deixaram ele sair do país. E não deixaram ele sair. Bom, é o que tem, melhor assim. Tipo, dizem, vamos admirar o humilde Gus Sanches. Ai, sim, o Gus Sanches, super humilde. Não, mas que legal, tipo, eu gosto de como ele é. Eu sei que o Gus Sanches parece antipático, mas pra mim ele é legal. Faltam pessoas assim. Porque isso, principalmente aqui no México e na América Latina, é como se você tivesse que ser bem humilde pra que te admirem. E é isso, né? Caso contrário, não dá certo, sempre fica estranho.
Dizem que você tem que baixar a cabeça, porque senão, então, você não é admirável, e aí não dá, né? Se você quiser levantar a cabeça e porque realmente, além disso, você é bom, aí já não, né? Tipo, eu acho que até. É que sem isso, sem essa personalidade, eu acho que ele não teria chegado no nível que chegou. Você tem que ter esse tipo de personalidade às vezes, porque senão não vai conseguir, né? Você não vai, por assim dizer, se empoderar no bom sentido, né? Porque Campos, diz Pantel, Jorge Campos o melhor, diz que Cris pode ser essa teoria do clone, mas não é igual a ele. Eu acho que sim, é igualzinho a ele, mas com dinheiro, porque Cristiano Ronaldo, quando era criança, era pobre, né? Você vê nas fotos que ele tinha dentes tortos e marcas, enquanto esse garotinho já tem tudo. A melhor comida desde que nasceu. Sim. Sim, você pode mudar completamente. Ela diz que agora tudo é possível, diz Cristi. Saudações a Pedro Ruiz, que nos assiste da Nicarágua. Ela diz, desculpa, ela diz, vi Hugo Sanches em um comercial e me pareceu que ele está ficando mais jovem, ela diz. Você pode ser tão convencido quanto Hugo Sanches, desde que realmente seja o que diz. O que ele diz, claro, sim. O problema é quando... Sim, não, claro. Quer dizer, mas você precisa, para certas personalidades, você precisa primeiro acreditar em si, porque se não não. E eu, pelo que entendo, ele sempre foi assim. Quando ele chega na Espanha, pressionam ainda mais, dizendo para ele se impor e acreditar em si, pois senão não conseguirá nada ali. Quer dizer, você está, imagina, no Real Madrid. Ou seja, e aí isso ainda é mais exaltado, né? Mas pelo que eu vi, desde que ele já estava aqui no México, ele já tinha seu estilo de personalidade, obviamente, ele diz. Quem vai ganhar a FIFA será? Sim, eu acho que sim, a FIFA está ganhando. Comentário ótimo, quem ganha na vida? A FIFA já está ganhando. Sim, está ganhando, sempre ganhando, nunca triunfando. Nunca perdendo. Só foi pro programa 2 vezes. Só 2 vezes? Não, no mínimo 4. No mínimo 4, depois perde a graça. Dizem, Mauro, que esta Copa do Mundo terá muitas surpresas. Nunca sem graça. Você riu. E Eu perdi. Perdemos, senhores, isso não será comum. Mauro disse que esta Copa do Mundo terá muitas surpresas. Tomara. Sim, tomara que sejam boas surpresas. Eu insisto, eu não quero. Ou seja, eu sei que você, que a Argentina, que Portugal, eu gostaria que não ganhasse nenhum time que já ganhou a Copa, se já ganhou a Copa, que não ganhe de novo. Proibido, nada disso. Não é proibido, obviamente. Que bom, se ganhar de novo e merecer, que bom, mas seria ótimo ver surpresas, de verdade. Tomara que sim, Mauro, que realmente tenha surpresas, eu gostaria de uma. E que seja por mérito, por bom jogo, né? Que não seja só surpresa do tipo, foi com a mão, né? Fiz o gol com a mão, né? Como Maradona. Não, quero dizer um gol de verdade, né? Dizem que você, Hugo, foi o melhor jogador do México. Sim. Eu também dizia que acho que sou Rick Mérida. Saudações. Sim, saudações, Panterita, com humildade. Vou tomar banho na minha jacuzzi em Dubai. Saudações? Saudações, olá. Maradona, sim, diz aqui o pai de Nova Novak. Hoje é o Dia Internacional da Batata, mas é o país com a maior variedade de batatas do mundo. Sim, com 3.000 variedades. A batata huancaína, a batata recheada e a causa recheada é a melhor. Ou seja, é outro prato. Mas sim, a batata é muito mal vista, infelizmente, mas na verdade é um alimento super nutritivo, tem muita fibra. E, bom, basicamente foi o pouco que conseguiu sustentar os islandeses quando eles passaram por aquela fome lá no século passado, eu acho. Sim, não. A batata é que ela ficou com má fama por causa dos carboidratos, porque também, digo, se você for comer só batata, obviamente não é o recomendado, mas... Não é a batata, é que colocam manteiga e outras coisas. E batata frita, não, aí já é outra coisa. Mas como a batata é bastante, como você disse, bastante nutritiva, se for bem combinada. Gires disse que quer a vitória da Argentina para que o Messi tenha 2 taças e seja o melhor da história. Eu tinha uma, achei que tinha mais. Então não seria o melhor da história, né? Pois aí está o Brasil nesse caso. Vamos ver quem ganhou. Diz. Por Messi, já. Ou seja, para que Messi seja o melhor da história, né? Porque Gires é fã do Messi. Já, pois é. Ele diz: Oi, Gires, como você tem estado? O que acha? Como vão as coisas? Bom, e se fosse uma dessas? Se fosse uma surpresa? Quer dizer, se fosse, vamos supor uma Copa do Mundo em que há uma surpresa. Quem seria essa surpresa? Quer dizer, que potência ou que equipe vocês acham que pode ser? O México? Não sei.
Não sei, de verdade. Olá, boa noite, sou de Córdoba, capital argentina. Obrigado por entrar em contato. Cap Córdoba, capital argentina. Obrigado por entrar em contato conosco, por nos contar tudo o que há de mais atual no momento. Isso é um farol. Em meio a tanta escuridão, muito obrigado, Juan. Em nome do enorme documentário. Temos o prazer de conhecer pessoas de Córdoba e nos chamou a atenção que são bem diferentes. Também temos o prazer de conhecer pessoas de Buenos Aires, mas são bem diferentes. Na higiene e na atitude. Sim, muito diferentes. Isso me chamou muito a atenção e essa pessoa nos contou. Foi uma ex-aluna, não é? Aquela que você conheceu, lembra? Sim, também uma ex-amiga minha. Também da Córdoba Record. E esse é bem diferente do outro. Sim, aos de Buenos Aires que conhecemos. Muito diferente. E eles nos contavam isso, né? Sobre a diferença entre os cordobeses ou cordobenses, não sei como eles dizem isso. Diz Armando, se subimos contaminados, se continuamos. Ou seja, Se continuarmos poluindo, se continuarmos assim, o planeta corre o risco de se tornar um sistema de tempestades que não se dissipam mais e só continuam crescendo. Certo? Sim, não, claro, diz Armando. E diz, Juan, minha Holanda seria uma surpresa. Gires diz que uma equipe africana seria uma bela surpresa. Sim, seria super legal. Saudações para o mar. E eles disputam outras copas. Ainda faltaria mais para Messi. E aqui Panterita diz, eu torço para o México, ganhe ou não ganhe. Saudações para Panterita. Mauro diz aqui, e sim, a Holanda seria a surpresa. Outro, ou é o mesmo comentário? Não, são duas pessoas diferentes. Olha, Juan diz, somos muito diferentes e aqui não sabem o que é. Somos ricos em paisagens. Isso. E Lika diz, os curdos são os antigos medos que uma vez fizeram parte do Império Medo-Persa. Saudações, Lika. Saudações, Lika. Gires diz, sim, é um Omar, mas Messi já não chega à próxima Copa do Mundo, ele já não chega e não dá para discutir anos, mas sim, é o trio da perfeição no futebol. Pelé, Maradona e Messi. Sim. Saudações? Saudações. Olá, a clássica discussão. Quem é melhor, Maradona ou Messi? Já ouvi muito isso entre os argentinos. Boa noite. Panterita, já estamos indo embora, vamos. Panterita, saudações. Saudações, Diane de Quintanilha, tudo bem? E saudações para Neemias, ele diz boa noite. O maior tesouro que um ser humano pode ter. Já lemos isso. Saudações, Neemias. Muito bom, vamos embora. Vamos. Os iranianos jogando, vão jogar no México? Não vão jogar no México. Vão ficar aqui à noite e quando tiverem jogo vão para os Estados Unidos e depois voltam. Ele diz que com certeza veremos bandeiras da Palestina e do Hamas. Que ironia eles poderem jogar em um país democrático e no Irã agitar uma bandeira dos Estados Unidos ou de Israel. Olha só, saudações, Diandi. Vamos fazer a pergunta para o GPT. Vamos ver o que ele diz sobre o assunto? Esta Copa do Mundo, né? Se tivesse uma surpresa, né? Vamos ver o que ele diz? Se tivesse uma surpresa na Copa do Mundo e ganhar um time que nunca tenha vencido uma Copa do Mundo, quem você acha que seria? Vamos aguardar a resposta. Vamos ouvi-la. Você me ouve? Sim, vamos ouvi-la para ver se ela nos dá a resposta. Vamos ver. Aí vai. Não, escutem o próximo, vamos ver, confiram. Ai, não, confere. Confere. Ver, aí vai, esse, aí vai, ouvimos por aí, diz, aí vai, uma resposta um pouquinho, mas vai colocar o áudio ou não? Aí está. Pepe, meu candidato seria Portugal. Não seria uma surpresa absurda, mas seria histórico, pois Portugal nunca venceu uma Copa do Mundo. E dos times sem título, é o que melhor combina 3 coisas: elenco de elite, experiência em grandes torneios e capacidade real de vencer qualquer um. Nas cotações recentes aparece bem no topo. Na NBC Sports, colocam por volta de mais 1.000, atrás de potências como Espanha, França, Inglaterra, Brasil e Argentina. E acima de países como Países Baixos, Bélgica, Marrocos ou Croácia. Meu ranking de surpresas seria, em primeiro lugar, Portugal. É lógico, tem qualidade para ser campeão sem parecer conto de fadas. Se chegar bem às quartas, pode eliminar qualquer um. Em segundo lugar, Países Baixos sempre chega perto, mas nunca consegue fechar. Tem história, estrutura e jogadores para uma campanha forte. Seria poético, o eterno vice finalmente levantando a taça. Em terceiro, Marrocos, a surpresa emocional. Já mostrou em 2022 que pode mudar o cenário e agora chega com mais respeito internacional. As cotações recentes até mostram uma melhora de 60 para 1 para 60 e 1 para 51. 4. Croácia. Não tem tanta explosividade, mas sabe competir como poucos. O problema é a renovação geracional.
Ainda assim, ninguém quer enfrentá-los. 5. Colômbia ou Japão? Aqui já entramos numa baita surpresa. Japão se destaca pela disciplina, velocidade e evolução tática. Colômbia impressiona pelo talento, força, intensidade e emoção latina que pode agitar o jogo. Não que pode incendiar torneio. Para mim, a manchete da análise seria: se a Copa do Mundo romper com a história, Portugal é o principal suspeito. E para debate ao vivo, quem será o primeiro campeão inédito do mundo? Ei, lá vai. Deixa, vou ficar de pé aqui. Deixa eu fazer uma pergunta troll aqui para o GPT. Ali diz: Vai. Va. Ei, e o México, onde entra nisso? Vamos ver o que ele me diz? Quem? Vai, aí. Deixa, vou ver a resposta. Porque ele não colocou o México em nenhum lugar, nem mesmo no ponto mais baixo. E fomos realistas. Pepe diz: Espere, não se engane, não. não, mas falei melhor que ele. Não. Eu sim tenho sentido em mim mesma, vamos ver. Vamos ver. Você está certo, Pepe. O México entra na conversa, mas com outro nível de surpresa. Eu colocaria assim: candidato realista a novo campeão, Portugal ou Países Baixos. Candidato a torneio histórico, México, Marrocos, Colômbia, Japão e Estados Unidos. No caso do México, vencer a Copa do Mundo seria uma enorme surpresa, mas não impossível narrativamente. Tem 3 fatores que o tornam perigoso. Primeiro, joga em casa. Isso pesa muito. Ambiente, pressão sobre o adversário. Estádios conhecidos, impulso emocional. Segundo, pode crescer durante o torneio. O México costuma começar com dúvidas, mas se engatar 2 bons jogos, pode virar uma bola de neve emocional. Terceiro, a Copa do Mundo de 2026 terá um formato maior. Isso cria mais caminhos inusitados, cruzamentos inesperados e chances para equipes de segundo escalão irem longe. Bom, aí está, né? A gente começou isso. Um abraço pra tia. Um abraço para aí. Todo o chat de Guadalajara. Por que tão cedo? Pergunta a Tapatia. Abraço pra Paty. 9 horas, Tapatia. Não, é que sempre começamos às 7h45, então hoje foi mais cedo que o normal. Basicamente, nos fins de semana é pra ficar com as crianças cedo, assistir filmes e coisas assim, porque senão a gente acaba ficando acordado até tarde ou não faz nada. Então é basicamente por isso. E também porque amanhã vamos ter que acordar bem cedo, temos uns compromissos, então já começamos logo. Um abraço pra Tapatia. Como você tem estado? A questão aqui é, como se chama? Na análise que faz, ou seja, o GPT mais embaixo dizia que basicamente, sendo realista, está bem complicado mesmo. Que não, que é assim. Eu estou igual a Wendy. Se eles forem, Portugal ganha. Se ganhar o Japão, sim, eu também. A pobreza, Japão, pra mim, Eu gostei muito porque sempre, quer dizer, é impressionante como evoluiu, né? Antes nem aparecia nem nada e de repente, pum, e eles se intensificaram. Saudações para Juan M. No México seria uma super surpresa, sim. não tem mais, sim, quer dizer, tipo, surpresa seria Japão, Marrocos, super surpresa, aí já seria um nível, bem, México. Que o fator de um eu tinha pensado nesse ponto, né? Porque assim, nem me iludi com essa parte, quer dizer, me anima que chegue a outro nível, tipo, que vá além do 5º jogo, que seria o ideal, né? Digo, no final todo mundo vai com o plano de ganhar o máximo, né? No limite, né? Então, mas se as condições forem favoráveis e se tudo der certo, de repente pode ser que não, que você tenha como. E o fator público que eu sinto, que no caso especificamente da mentalidade mexicana, eu realmente acho que isso influencia muito. Influencia muito, esse é um problema também. É um problema, mas nessa ocasião é uma vantagem ter o povo a favor. Então, pode ser nesse sentido pelo menos um extra, mas não que possa ser uma final nem nada disso. É milagre. Difícil, mas sim, Japão. Bom, Marrocos, eu nem lembrava do que o Marco fez na semana passada, que também teve suas surpresas, ou seja, digo, Portugal seria um país que nunca ganhou a Copa do Mundo, que eu nem sabia que nunca tinha ganhado a Copa do Mundo. Não. Também não. É que Entra na minha lista principal, no topo da lista, porque possivelmente o que eu gostaria de ver é isso. alguém novo. Alguém novo? Sim, MT diz que o México só torce das arquibancadas, hahaha. E Peg Mock diz Colômbia. Hararan. Isso, saudações, Peg, como vai? Diz MT, somos mexicanos e seguimos esperançosos na seleção. Exato. Se quiser, fala que com 48 times o México tem que chegar ao 5º jogo, que seria como as quartas, hahaha. Poxa. Este diz saudações Guirés. Diz que os mexicanos não perdem a esperança. Peg, bom. Obviamente, Colômbia. Bom, é isso aí, pessoal.
já estamos nos despedindo. Muito obrigado por estarem aqui. Evidentemente, se acontecer alguma coisa, vocês já sabem, estaremos informando tudo em detalhes por aqui. Enquanto isso, bom, vamos indo, vamos ver quais filmes estão em cartaz. Hoje nem conseguimos conversar sobre filmes, mas tudo bem, deixamos para amanhã. O que você me diz? Saudações para Frederico, que disse: que prazer ouvi-los, vocês são muito agradáveis. Sim, sim, Frederico, que prazer ouvi-los, vocês são muito agradáveis. Muito obrigada, Frederico. Bom, tem um filme que eu ainda não vi, mas vou recomendar por um motivo. Só deixem eu ver o nome do Beck. Backrooms. Sim, se chama Backrooms sem saída, né? Mas é que essa não é. Essa não é, mas é 2020 e 2026 Anderesta. Tem um filme chamado Backrooms e é um filme totalmente indie. É interessante para quem gosta de terror, gosta de produções independentes e gosta de algo interessante. É ficção científica e terror. Backrooms foi feito por um garoto de uns 19, 20 anos. Ele tem 19 anos, agora ele tem 20. Quer dizer, Quando ele fez, ele tinha 19 anos. Imaginem só, ele ainda nem tem idade para tomar uma cerveja nos Estados Unidos, mas já fez um filme com 10 milhões de dólares. Mas espera, no primeiro fim de semana já faturou 70 milhões de dólares. Ou seja, é um sucesso enorme para um filme independente. Backrooms, é um filme americano de ficção científica e terror, dirigido por Kane Parson e escrito por Will Sotik. É baseada em uma série da web que, por sinal, é uma série de creepypastas e uma série da internet. E daí eles dizem, vamos fazer o filme, e começa a surgir a ideia de que o roteiro vai ser bom. Eles conseguem um orçamento de 10 milhões, que é muito para um filme de terror indie. Quer dizer, eu digo, é decente, né? Mas é muito pouco para um filme americano. Normalmente os filmes custam muito mais caro, ainda mais quando se trata de filmes de terror que empolgam. Muitas vezes nem empolgam tanto ou são tão perfeitos. Dessa vez dizem que está muito boa. Eu espero que sim. Não, ainda não assisti. Está muito recomendada. As críticas estão muito boas. Então se alguém tiver oportunidade, está só no cinema. Então é para assistir no cinema. E que interessante que um filme indie, basicamente que surgiu na internet a partir de uma ideia, consiga estar então nas salas, nos cinemas, e que um garoto de 19 anos faça um filme. E esteja então agora em nível internacional aparecendo. Na verdade já está aqui no México também, caso alguém esteja por aqui. Não sei em quais países está, mas enfim. É um filme pelo menos interessante para ir assistir, ver. Dizem que sim, exatamente como um videogame, exatamente assim. Também muito bem, muito indie e tudo isso. Omar, saudações, Juan Off, Tapatias, muito obrigado, Nina. Tenham uma ótima noite. Seguimos praticando até amanhã. Até logo. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. É isso, Pepe. Pepe. Ao vivo, a verdade é intensa, pura, o insólito é real, pura. Aqui a gente analisa, foco global, não fique de fora, conecte-se ao canal. Pepe ao vivo controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real, jornalismo cru, aqui se respeita, ative o alerta, não perca o fio, até a próxima, sim senhor. Fazemos a chamada, não. Pepe ao vivo, na área. Não.